irmãos, nós vamos continuar tratando acerca de alguns aspectos do ministério de Jesus Cristo, ministério esse no qual nos ensina a sermos nós aqueles que continuam tudo aquilo que Jesus deixou entre os homens. Nós já falamos sobre o ministério de cura, libertação, oração, e vamos concluir hoje falando sobre o ministério de ensino de Jesus. Esses são os 4 aspectos do ministério prático de Jesus, no qual ele deseja que nós, discípulos dele, que a gente continue. Mas antes, irmãos, eu quero tratar algumas questões, relembrar algumas questões, e como eu tenho falado, a gente não pode perder de vista que Jesus, ao escolher os seus discípulos, ele tinha como objetivo servir e ensinar esses discípulos para que eles pudessem continuar aquilo que ele estava fazendo na sua ausência corpórea. E durante toda a estadia de Jesus entre nós, entre os homens, Jesus ele esteve curando, ele esteve libertando, ele orou e ele ensinou. Como nós falamos, nós já falamos sobre alguns desses 3 desses aspectos e iremos concluir hoje com o ministério de ensino de Jesus. E para isso nós estamos utilizando o Evangelho de Marcos, porque nós estamos julgando em Marcos o Evangelho mais prático, que nos traz o aspecto mais didático do ministério de Cristo. Jesus, como nós dissemos semana passada, nós vamos relembrar brevemente alguns pontos de quinta-feira passada. Jesus ele entende que a oração é o principal recurso contra o cansaço mental, cansaço espiritual e até mesmo cansaço físico. Nós falamos sobre esse ministério semana passada. Nós entendemos juntos que quando rejeitamos a possibilidade que nós temos de ir a Deus como em oração, nós estamos rejeitando a obra de Cristo e sendo negligentes quanto à nossa condição. E além disso, nós falamos que Jesus entendia que o seu relacionamento com Deus, ele precede a prática do seu ministério e também precede as decisões que ele havia de tomar. Então, ainda na semana passada, nós afirmamos que orar é se abastecer para realizar o trabalho. A partir de Jesus, nós aprendemos que Jesus servia aos homens, mas ele tinha plena consciência de que ele não poderia tornar esse serviço aos homens como uma única prioridade em sua caminhada. Contudo, nós também temos que ter em mente que a oração, ela não faz tudo aquilo que compete a nós fazer. A oração, ela nos impulsiona pela dependência de Deus a fazer algo, mas ela não pode fazer aquilo que compete a você fazer. E nós encerramos na semana passada falando desse aspecto do ministério de oração de Jesus, falando que a busca pela intimidade com Deus deve ser a agenda daqueles que amam servir ao outro. E também não há comunhão com Deus se você não serve ao outro. Então, nós concluímos com esse pensamento, que a busca pela intimidade com Deus deve ser a nossa agenda. Mas não há intimidade com Deus também se não houver serviço. As duas coisas têm que estar alinhadas. Jesus, ele é o equilíbrio perfeito nesse sentido. À medida que ele tinha relacionamento com Deus, ele também servia e se relacionava com o outro. Então, irmãos, hoje
nós vamos concluir mais esse aspecto do ministério de Jesus, que é o ministério do ensino. Introduzindo a nossa mensagem, eu quero abordar que Jesus, ele não ficou marcado apenas pelas obras que ele realizou entre os homens, mas ao mesmo tempo ele ficou marcado por gerações, pelas verdades ensinadas que são cantadas, que são lidas e refletidas até os dias de hoje, e cremos que será assim eternamente. E como eu disse em outra ocasião, Jesus ele não era prático demais. Jesus ele não era ativista demais e nem mesmo teórico demais. Ele não passava do ponto na sua prática e na sua teoria. Na verdade, nós cremos que Jesus ele é a verdade encarnada, e ele, como verdade encarnada, ele vive o que ele prega e ele prega o que ele vive. Nós entendemos que Jesus, como verdade encarnada, ele é aquele que é poderoso tanto em palavras como em ações. E por isso nós vamos ao texto agora, Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, do 35 ao 39 ainda. Nós vamos observar nesse pequeno trecho que nos dá um panorama do ministério de Cristo. Nós vamos observar aqui hoje o ministério de ensino, de pregação de Jesus. Diz assim o texto: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. E Jesus andava por toda a Galileia, anunciando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios. Irmãos, Jesus, após se retirar para orar, para ter um momento com Deus, ele é encontrado pelos discípulos. E então Jesus ele imediatamente afirma a necessidade de deixar Cafarnaum com um objetivo. E qual era esse objetivo? Ir aos povoados para anunciar o evangelho, afirmando que foi para isso que ele veio ao mundo. O texto é claro ao nos esboçar esse objetivo de Cristo. E Jesus então ele andava por toda a Galileia ensinando o evangelho nas sinagogas e expulsando os demônios, como relata o versículo 39. E como nós falamos, Jesus ele não separava as palavras das ações. Ele ensinava e curava por onde ele passava. Jesus não é como um de nós. Nós falamos e nada fazemos, e nem sempre nada fazemos. Jesus ele não se encaixa na famosa música de Cássia Eller, palavras, apenas palavras pequenas. Jesus também não é como os pregadores de hoje em dia, que pregam cheios de si, que são eloquentes, mas que não se importam com a dor, com a tristeza e com as mazelas do seu povo, dos seus ouvintes. Jesus não é esse tipo de gente. E se nós formos olhar para a história, na vida de grandes homens que seguiram o exemplo de Jesus, homens que marcaram a história, nós vamos ver o quão é importante alinhar o evangelho, o conhecimento do evangelho, com a sua prática de vida. Por exemplo, Martinho Lutero, Martin Luther King Jr., homens que ensinavam o evangelho e que curavam
as mazelas do seu povo, curavam da alienação, libertavam, da alienação, da pobreza da alma, do racismo, como tantos outros. A cura no qual nós vamos tratar e no qual nós somos comissionados a ir e fazer o mesmo, não é apenas uma cura física, mas essa cura, ela se relaciona com vários aspectos da sociedade, com vários aspectos do povo, em que esse evangelho que nós cremos deve nos impulsionar a ir e a ser canal de Deus para a redenção. E se nós observarmos, Marcos sempre vai trazer a imagem da sinagoga nos passos de Jesus. Jesus, ele escolhe a sinagoga como um ponto estratégico para iniciar o seu ministério de ensino, para que as suas verdades fossem disseminadas. E por que a sinagoga? Porque é lá na sinagoga que estava concentrado o povão. Se nós olharmos como se deu a formação da sinagoga, nós vamos perceber que a partir do exílio babilônico, o ensinamento da Torá, a lei do povo de Israel, ela deixou, a partir do exílio, ela deixou de ser o monopólio dos sacerdotes. Então, a partir disso, o ensino, ele começou a se dar fora do culto do templo, que havia sido destruído por Nabucodonosor. Então, o ensino, ele começou a se tornar mais democrático, Como a Torá saiu de dentro do templo de Jerusalém devido à tomada da Babilônia sobre Judá, sobre Israel, os cultos, o estudo da Torá passou a ser sem a classe dos escribas e dos doutores da lei. Então, o ensino, ele acabou se tornando aberto aos leigos e não mais a casta sacerdotal. Então, foi aí que iniciou a sinagoga, e foi nesse lugar que Deus escolheu disseminar seus ensinos libertadores, num lugar que não era tão sagrado como o templo, num lugar que era de fácil acesso às pessoas, ao povão, àqueles que não tinham tantos privilégios na sociedade e que nem eram homens de renome dentro da sinagoga. Todos poderiam ter acesso à leitura da lei, à explicação da lei. E eu gostaria de refletir nessa noite com vocês algumas verdades acerca desse ministério de Jesus. E a primeira verdade que nós podemos compreender nesse texto e nessa afirmação de Jesus, nesse objetivo de Jesus no texto, versículo 38, é que a pregação é o centro do ministério de Cristo. Se a gente for se atentar aqui à afirmação de Jesus, a seguinte: vamos aos povoados para que eu possa anunciar o evangelho, pois foi para isso que eu vim. Nós vamos aqui compreender a missão e o objetivo de Jesus: anunciar o evangelho. Essa era a prioridade. E nós devemos lembrar que aquilo que Jesus fez e realizou, nós não podemos perder isso de vista. Ele estava ensinando aos seus discípulos para que continuassem em sua ausência. Então essa frase esboça para nós o objetivo de Jesus e que seria o objetivo daqueles discípulos: pregar o evangelho, anunciar o evangelho
E se nós entendermos que o centro do ministério de Jesus é a pregação, nós vamos entender que o centro do nosso ministério e da nossa missão é também a pregação. Por exemplo, o profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo, ele havia dito: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Olha só, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. A missão de Jesus, a missão de pregar o Evangelho, a fim de ver essa libertação, já estava sendo realizada pelo próprio Deus, não apenas há 600 anos atrás, como relata o profeta Isaías, mas desde um princípio de todas as coisas. Jesus é aquele que perdoa pecado desde o Éden. No Éden, Jesus estava perdoando o pecado, perdoando a ação de Adão e Eva. Jesus, o Evangelho já estava embutido ali no Éden. Da mesma forma, ele é aquele que liberta seu povo do Egito, do cativeiro do Egito, aquele que conduz à terra prometida. Ele é o pão e ele é também a pedra que jorra água. Jesus é o tabernáculo. O Evangelho, irmãos, ele já vinha sendo pregado desde a criação. Deus vinha se revelando ao seu povo por meio do teu Espírito, manifestando o Evangelho de Cristo desde a criação. Em Lucas 4, no Evangelho de Lucas 4, Jesus mesmo, ele utiliza dessa afirmação de Isaías para apontar para si aquilo que o profeta disse há anos atrás, que o Senhor me ungiu para pregar boas novas, estava se cumprindo na pessoa de Cristo. Aquilo que havia acontecido lá na criação do mundo, em que Deus sacrificou para perdoar pecado, para perdoar o erro de Adão e Eva, estava se cumprindo no Cordeiro de Deus enviado ao mundo. A pregação do Evangelho sempre existiu, desde a criação. Cristo crucificado estava sendo pregado. Veja então quão é importante a pregação do Evangelho, pois como se não bastasse toda a revelação de Deus no período do Antigo Testamento, o próprio Deus vivo, ele deixa o seu trono nos altos céus para se tornar um pregador, para se tornar um evangelista. Olha como é importante o ministério de pregar o Evangelho, um ministério de ensino, a ponto de Deus deixar o trono e vir se tornar um pregador, se tornar um evangelista. E tudo o que fazemos, irmãos, tudo o que fazemos é para que esse Evangelho seja pregado. O que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro ponto é para essa verdade. Tudo o que fazemos é para que o Evangelho seja pregado, para que Deus seja glorificado. Não há uma parte no culto sequer, nem em nossas atividades ministeriais, nem mesmo em nossos relacionamentos, nem mesmo em nossos comportamentos, que não seja para que Deus seja conhecido. Tudo o que fazemos, seja na vida, ministério, relacionamentos, é para que Deus seja conhecido. Jesus veio ao mundo a fim de tornar aquilo que Deus fez conhecido aos homens. E dessa forma, irmãos, Ele nos comissionou para que nós, com a nossa vida, possamos continuar a tornar esse Deus conhecido. Meus irmãos, essa é uma verdade
o nosso objetivo, a nossa missão, a nossa verdade, ela tem sido esquecida pelas pessoas que se dizem cristãs. Como eu sempre falo e repito, a sua vida, o seu ministério e tudo que você faz não é sobre você, mas é sobre Cristo, mas é sobre Jesus. As palavras e ações de Jesus exalam apenas um perfume, o Evangelho. Da mesma forma, nossas palavras e a nossa vida, elas precisam exalar o perfume de Cristo. As palavras e ações de Jesus exalam apenas um perfume, o Evangelho. E nossas palavras e vidas precisam exalar o perfume de Cristo. Mas uma verdade, irmãos, é que nós tendemos a separar a nossa vida religiosa da nossa vida secular, como se houvesse a possibilidade de existirmos em duas esferas nessa vida, ou como se houvesse a possibilidade de existir dois eu, o eu que é religioso, e esse eu religioso ele é acionado todas as vezes que nós entramos na igreja no domingo, ou todas as vezes que nós participamos de alguma atividade da igreja, e o eu secular, que é acionado todas as vezes que estamos nos relacionando com as pessoas lá fora, todas as vezes que estamos cumprindo com nossas atividades do dia a dia. Às vezes nós tendemos a achar dessa forma, que existe esses dois eus, mas eu não sei de onde nós tiramos essa ideia. Jesus, em todo o tempo, ele está agindo com a sua identidade definida pelo Pai, com a sua missão definida por Deus. Então, irmãos, quem disse que eu preciso viver duas vidas? Quem disse que nós precisamos ser, na verdade, que nós não podemos ser quem Deus nos chamou para ser no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na escola, em tantos lugares? Quem disse que nós não podemos ser cristão onde nós estamos? Em tudo que fazemos, irmãos, devemos ser quem somos, enviados por Deus para torná-lo conhecido. Não podemos perder isso de vista em nada na nossa vida. Em Romanos 10, do 13 ao 17, Paulo vai dizer que é pela pregação que a fé salvadora vem. E Jesus, ele sabia disso. E essa devia ser a missão dos apóstolos: pregar para que as pessoas fossem salvas. Essa é a missão dos apóstolos. Haveria de ser a missão dos apóstolos. Pois, como nós podemos perceber por Paulo, não há como ser salvo sem que o Evangelho seja pregado. Para que haja salvação, é necessário que haja Evangelho, é necessário que haja pregação do Evangelho. E Deus, irmãos, Ele quis utilizar de pessoas, para que outras pessoas fossem salvas por Ele. Então eu quero que você perceba que não há ofício tão digno quanto ser usado pelo Todo-Poderoso para que pessoas possam conhecê-lo. Não há ofício tão digno quanto este. Spurgeon, certa vez, ele disse: se os reis vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos rebaixeis.
deixando um honrado posto de embaixador de Deus. Ou seja, irmãos, não reduza a sua vida a qualquer outra atividade que não o leve a tornar o seu Deus conhecido entre os homens. Guarde isso no seu coração. Não reduza a sua vida a qualquer outra atividade que não o leve a tornar seu Deus conhecido entre os homens. Qualquer atividade que impeça que o seu Deus seja conhecido através daquilo que você fala ou através daquilo que você faz, não reduza a sua vida a essa atividade. Voltando ao texto, irmãos, após aplicar algumas verdades aos nossos corações, voltando ao texto, Jesus, ele está fazendo aqui uma tour, pela Galileia, pela região da Galileia, pelas sinagogas e pelos povoados, ensinando acerca do reino de Deus e mostrando milagrosamente o seu amor pelos perdidos. E por mais que o relato de Marcos seja curto, ele poderia ter levado até dias ensinando e curando. Havia muitas pessoas querendo curas e milagres em Cafarnaum, mas ele não se deixa levar pelo clamor popular. Aquela multidão que estava procurando, que os apóstolos relatam a ele. Havia ali uma multidão procurando ele, procurando a Cristo, mas Jesus ele não se deixa levar pelo clamor da multidão. Ele segue firme a fim de ser fiel na sua missão de pregar o reino de Deus. Tem como arrumar um pouquinho de água? Não sei se vai ter como, mas... Jesus ele segue firme em busca de ser fiel à missão de Deus, missão na qual era de testificar acerca dele. Ele não se deixa levar pelo clamor da multidão. E aqui está o nosso segundo ponto, que o ensino sobre Jesus, sobre quem é Jesus, sobre a pessoa de Jesus, está acima dos milagres. Irmãos, eu quero abrir um parêntese para uma observação de que o tempo, ele parece que o tempo passa, mas o que parece é que as pessoas não mudam. O desejo de muitos naquele tempo, nos dias de Jesus, era que Jesus desse a eles aquilo que eles desejavam. Da mesma forma, nos nossos dias, muitos procuram a Deus porque julgam encontrar em Deus aquilo que eles precisam para seus problemas temporais e humanos. Então, naquele tempo, muitos procuravam Jesus por aquilo que ele poderia oferecer. Assim como muitos hoje procuram Deus e também procuram a pregadores por aquilo que eles podem dar. Contudo, se nós observarmos no texto, Jesus, ele não se mostra interessado em resolver apenas os problemas temporais das pessoas. Mas o interesse de Jesus está em salvar o homem do seu principal problema, que é a condenação eterna. Aquilo que ele faria e fez na cruz é mais importante do que qualquer cura e milagre que ele poderia e pode oferecer ao homem. Essa é mais uma verdade que eu quero que você guarde no seu coração. Que aquilo que Jesus fez na cruz é mais importante do que qualquer cura e milagre
que Ele poderia e pode oferecer aos homens. Por isso, irmãos, quando nós nos reunimos em Seu nome, como Ele mesmo instituiu, obrigado, estava aqui. A água da vida aqui, ó. Estava difícil o negócio, obrigado. Por isso, irmãos, que o próprio Jesus, Ele mesmo instituiu que quando nós nos reuníssemos, quando nós nos reuníssemos, estivéssemos trazendo à memória o corpo e o sangue partido e derramado por nós. Por isso que Jesus ele institui a ceia, porque é necessário, quando o seu povo se reúne, é necessário a gente trazer à memória a sua obra na cruz, o corpo partido, o sangue derramado. Por isso que compreender isso, compreender aquilo que Cristo fez, a sua obra, está acima de qualquer cura e milagre que Ele pode nos oferecer. Vamos olhar o texto. Veja a movimentação dos apóstolos. Parece que eles estão animados e entusiasmados, procurando Jesus, porque havia uma multidão, e a multidão, por muitas vezes, nos deixa entusiasmado, animado. Mas se você olhar o movimento de Jesus em relação aos apóstolos, nós vamos perceber que Jesus ele não dá aparente importância para aquilo que a multidão queria. Porque Jesus sabia, ele sabia que não era para aquilo que a multidão queria que o Pai o tinha enviado. Jesus, então, acima de tudo, ele não veio ao mundo para fazer aquilo que as pessoas gostariam que ele fizesse. Nós podemos perceber isso nesse movimento breve relatado por Marcos. Jesus, ele não veio ao mundo para fazer aquilo que você, que eu, que nós gostaríamos que ele fizesse, mas ele veio para fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele sabe, Jesus sabe que o conhecimento sobre quem ele é primário sobre todas as coisas. Conhecer Cristo é essencial sobre todas as coisas. O problema é que as pessoas querem aquilo que Cristo tem a oferecer, mas não querem conhecer o próprio Cristo. Não há como manter, irmãos, um relacionamento com Deus sem conhecê-lo. Não há como entender o que está por trás dos milagres. Na verdade, não há como entender o que está por trás dos milagres sem conhecê-lo. É por meio da pregação que Deus ele abre os olhos daqueles que estão mortos espiritualmente. Eu gosto de comparar a pregação como uma chave que abre as portas das sepulturas espirituais. Chaves essas que nos traz vida. É por meio da pregação, irmãos, que a igreja é reunida. E é por meio da pregação que a igreja se reúne. É por meio dela que nós conhecemos quem está por trás de todas as coisas, quem mantém todas as coisas e quem opera sobre todas as coisas. Por isso que a pregação, o ministério de ensino, ele é essencial para a sobrevivência da igreja, para a saúde da igreja.
Por isso que o conhecer a Cristo é essencial para a saúde dos nossos relacionamentos. O nosso último ponto é que a pregação, ela testifica a vida. Assim como eu iniciei na nossa introdução, eu quero terminar. Se há algo que você possa guardar no seu coração, é que, assim como Cristo, nunca deixe de pregar, nunca deixe de testificar da sua fé, e que tudo que seja testificado por você esteja em harmonia com a sua vida. Tudo que seja testificado, tudo que seja pregado pela sua fé, que seja pregado pelas suas ações, pela sua vida. Eu não estou te convidando aqui para uma vida legalista, em que nós nos concentramos em comportamentos exteriores. Não é isso. Eu não estou te convidando para uma vida regrada, como os fariseus viviam nos dias de Cristo, mas estou te convidando para uma vida que, após experimentar do Evangelho, exale graça, exale piedade, misericórdia, bondade e justiça. Esses atributos são atributos oriundos do Evangelho de Cristo e que são naturalmente manifestados por aqueles que entendem verdadeiramente esse Evangelho. Se você compreende, se você experimenta o Evangelho de Cristo, e o Evangelho fala sobre graça, sobre piedade, sobre misericórdia, bondade e justiça, naturalmente a sua vida vai exalar esses atributos. Por isso que Jesus, ele pregava e ele curava. Jesus pregava e segurava na mão das pessoas. Jesus pregava e amava. As duas coisas andavam juntas, tanto aquilo que ele falava como aquilo que ele fazia. Tudo que ele dizia, a sua vida mostrava na prática. Amém? Que Deus nos ajude a ser como Ele, e que possamos dedicar a nossa vida para que esse Evangelho seja vivido e conhecido aos homens, porque à medida que nós conhecemos o amor de Deus, amaremos mais. À medida que conhecemos a graça de Deus, seremos graciosos. À medida que conhecemos a bondade de Deus, seremos bondosos. À medida que conhecemos a justiça de Deus, seremos justos. À medida que conhecemos o Evangelho de Cristo, que é a união de todas essas questões, unificadas na pessoa de Cristo, seremos cristãos. À medida que conhecemos o Evangelho, seremos cristãos. Um autor chamado William Barclay, ele disse que havia 3 pares de coisas que Jesus nunca separou. E nós tendemos sempre a separar, né? Mas Jesus nunca separou. Primeiro, Jesus nunca separou a palavra da ação. O homem que emprega todas as suas energias em falar, ele nunca será um discípulo de Cristo. Um homem que emprega as suas energias apenas no falar e não no fazer, ele nunca será um discípulo de Cristo, porque Jesus, ele nunca separou as palavras da ação. Em segundo lugar, Jesus nunca separou o corpo da alma. À medida que Jesus tratava do corpo, ele tratava da alma. Por exemplo, Jesus, ele perdoou pecados e curou enfermidades.
Ele deu aos famintos o pão da terra, mas também o pão do céu. Então, irmãos, a missão do cristianismo é qual? É redimir o homem integralmente. Devemos levar aos homens não apenas o evangelho, mas também a educação, mas também a medicina, o trabalho, as escolas, os hospitais, dentre tantas questões. E a terceira é que Jesus, Ele nunca separou a terra do céu. Existem aqueles que estão tão preocupados com o céu, que se esquecem da terra, que se esquecem dos homens, que se esquecem do próximo, que se convertem em visionários e em idealistas, poucos práticos. Há também o outro lado, aqueles que se esquecem do céu e só pensam nas coisas terrenas. Contudo, irmãos, Jesus ele ensinou que a vontade de Deus, ela deve ser feita na terra como no céu. O céu e a terra, eles precisam estar conectados. A palavra e a ação precisam estar conectadas. O corpo e a alma precisam estar conectados. A terra e o céu precisam estar conectados. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Possam ouvir um amém da sua casa? Não podemos, né? Uma pena. Mas você pode digitar aí, se você concorda com o que foi falado, você pode digitar aí no seu chat um amém, né? Vamos encerrar? Antes nós vamos dar alguns anúncios. Nós vamos orar e vamos dar alguns anúncios, tá bom? Vamos orar. Pai, nós somos pequenos, limitados, falhos, mas nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou e nos escolheu para tão grande e digna obra de sermos Seus embaixadores, Seus missionários, Seus representantes. Que o Senhor nos ensine diariamente a sermos parecidos com Cristo, a olhar para Cristo e definir nele o nosso alvo. Que a Tua igreja possa se parecer com Cristo, para que assim como Ele nos amou, possamos amar, para que assim como Ele foi gracioso, possamos ser nós graciosos, para que assim como Ele foi misericordioso, possamos ser misericordiosos. Que o Senhor perdoe as nossas incredulidades, o nosso coração duro, que o Senhor perdoe os nossos pecados e todas as vezes que destoamos da imagem de Cristo. Esteja conosco como igreja e que nesse tempo tão difícil, possamos ser constantes em amar, em perdoar, em servir. É no nome de Cristo que nós clamamos por isso. Amém.